pessoa que está do teu lado diga: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Diga essa pessoa que está aí. Oh, aleluia. Fala para essa pessoa, pega no braço dela e no ombro dela, diga: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Aleluia. Irmãos, muitas vezes na vida da gente a gente pensa em desistir. É ou não é? Será que tem ninguém aqui nunca pensou em desistir? Glória. Eu acho que é verdade, não é? Mas o importante é que a vitória não é para aqueles que desistem, não. A vitória é para aqueles que perseveram. Então, se você quer a vitória, pode colocar essa ideia de desistir para longe de você. Porque se você quer vitória, vai ter que perseverar até o fim. Glória a Deus. Levante as tuas mãos ao céu. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que um crente, até mesmo chorando, ele anda porque se chorar, levante a mãe dele. Se chorar, chora nos pés do Senhor Jesus, como teu consolador. Eu sou uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar. Só um pouquinho os instrumentos, só um pouquinho. A igreja, comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir. Levanta a tua mão, solte a voz e declare: os passos de Jesus vou levar, comigo a minha cruz, se espinhos ferem, eu vou descansar nos braços de Jesus. Levante a mão assim, agora batendo palma assim, ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor,
Ele passa pela porta do
Você não pode chorar, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Mas eu não consegui, irmãos. E ali eu sequei os pés dela, coloquei as meias, o chinelo. E de repente o meu pai entra na sala e diz para minha mãe assim: olha, antes de eu te levar para o hospital hoje, eu vou te levar na igreja. Era, irmãos, uma terça-feira de manhã. Não tinha muita gente naquele culto. A cidade onde eu vivo é a cidade de Curitiba. Bem, irmãos, lá no Paraná é uma cidade fria. Era época fria, não tinha muita gente na igreja. E quando nós entramos, irmãos, a minha mãe foi da casa até a igreja sentindo dores, porque ela falava ai, ai, ai. E quando nós entramos na igreja, irmãos, eu me sentei do lado dela, ali naquele banco, e ela segurava na minha mão, e conforme a intensidade que ela apertava a minha mão, eu sabia que era a intensidade da dor que ela estava sentindo. E tinha momentos que ela apertava a minha mão com tanta força que quase era eu que dizia ai. E tinha uma pregadora naquela manhã, os irmãos já a conhecem, afinal de contas ela é mundialmente conhecida, é uma evangelista internacional, Maria Lorena. E ela estava no altar pregando naquela manhã. E quem a conhece sabe que quando ela começa a pregar, ela prega no mesmo ritmo, não é? O ritmo que ela some a palavra no púlpito, ela vai até o final da pregação. E ela pregava, só que o povo estava meio que, muitas vezes, não estava tão conectado no trono da graça. E como era um culto de inverno, era manhã, muitos estavam ali quietinhos. Mas ela não se importava, ela pregava com a mesma habilidade, com a mesma unção. E quando ela estava pregando, de repente, eu vi que no lugar da minha mãe apertar a minha mão, ela soltou a minha mão. E quando
é onde nós vamos ler o texto sagrado nesta noite. Aleluia. O livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 13. Quando já encontraram o texto sagrado, diga amém. Para ser mais fácil aqueles que têm dificuldade, Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e em seguida já vem o livro de Josué, quinto livro do Antigo Testamento. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus, glória a Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Quando já encontraram, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 14, versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Vamos ler de novo. Você que tem a Bíblia, acompanhe. Você que não tem, preste bastante atenção. Você que tem a Bíblia e alguém próximo que você não mantém, compartilhe a leitura juntamente com essa pessoa. Josué capítulo 14, versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Levante a Bíblia ao céu. Pai celestial, Criador dos céus e da terra, fale conosco através da sua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Fala o coração dos teus filhos, fala o coração da tua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos, levante a Bíblia e diga em alta voz e bom som, diga: Senhor Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Amém. Pode sentar, ocupe as mãos e capricha nas palmas. Pode aplaudir Jesus mais forte. Pode aplaudir Jesus. O capítulo de número 14 do livro de Josué, que nós acabamos de ler, nos traz um grande exemplo de perseverança pelo
85 anos, com os 40 anos que ele já tinha. Atualmente a idade de Caleb era de um homem de 85 anos. Mas embora já tivesse passado 45 anos, desde o dia em que ele recebera a promessa, ele não estava desanimado pela falta do cumprimento da mesma. Ele não estava triste, ele não estava cabisbaixo e ele não estava fraco. Mas nós vemos as próprias palavras dele registradas no versículo de número 10, dizendo: ei, Josué, quero lhe dizer, e agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e parte é do versículo de número 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou e em que recebi a promessa. Ainda estou forte, ainda estou forte, aguardando o cumprimento da promessa. Por que Deus me deu essa palavra? Porque o inimigo tem tentado enfraquecer no coração da igreja de Cristo na face da terra uma das maiores promessas feitas por Jesus, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Existem pessoas que já não anseiam mais por isso. Existem pessoas que não desejam mais isto. Mas o Senhor hoje permite-nos trazer o exemplo de Caleb para dizer para esta igreja: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Se você tem recebido promessas da parte de Deus e o adversário da tua alma tem lutado para fazê-lo desanimar, dizendo que o tempo já passou e que Deus já deve ter se esquecido e que a promessa não vai se cumprir, hoje nós vamos bater de frente dizendo assim: adversário da nossa alma, quem vai desistir vai ser você, porque nós, como igreja do Senhor, estamos tão fortes como no dia em que o Senhor Deus fez a promessa para a nossa vida, e nós vamos perseverar até a promessa se cumprir. Quem vai perseverar até a promessa se cumprir? Levanta a tua mão na glória. Lembra-se que quando eu assumi o altar, eu disse: tem alguém que já não pensou em desistir? Quantos já pensaram em desistir? Quantos já pensaram em voltar atrás? Quantos já pensaram em, sabe de uma coisa, chega, Deus prometeu, mas eu acho que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Aquele que prometeu é fiel. Quem crê que ele é fiel, levante a mão da glória. Hoje Deus vai derramar um renovo na nossa vida, e nós vamos sair daqui dizendo: eu estou tão forte como no dia em que o Senhor Deus fez a promessa. Quem crê, levante a tua mão da glória. As pessoas vão te cobrar, vão dizer: meu irmão, e você está aí ainda? Eu estou aqui ainda, sabe por quê? Porque eu estou tão forte como no dia que o Senhor fez a promessa, e você, os teus olhos vão ver a promessa ser cumprida na minha vida. Quem crê, levante a tua mão da glória. Todos que já desistiram do cumprimento da promessa. Uma das maiores promessas foi a promessa que Jesus fez lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número
terra. Aqui, irmãos, tem acepção de pessoas, aqui tem corrupção, aqui tem medo, aqui tem insegurança, aqui tem frustração, aqui tem a morte, aqui tem as lágrimas, aqui tem as enfermidades, mas lá não terá mais morte, lá não terá mais lágrima, lá será diferente, não terá sofrimento físico, não terá sofrimento emocional, não terá sofrimento psicológico, não terá sofrimento espiritual. Nós viveremos a plenitude da glória de Deus. Eu ainda aguardo esta promessa. Quem aguarda esta promessa, levante a mão e glória. Quem aguarda esta promessa, levante a mão e diga aleluia. E queridos, a nossa vida aqui é passageira. Aqui tudo passa. Aqui a nossa vida se resume ao quê? 80, 90 anos. E quando chega nos 90, 80 é muito enfado e canseira. Essa vida é passageira. Mas o mais importante é que vai chegar o dia em que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é destrutível vai se revestir daquilo que não se pode destruir. E nós estaremos com Cristo no céu. Ali foi feita a promessa, da mesma forma que o vestir, vocês verão ele vir de novo. Você está entendendo a promessa que Deus fez para você, crente? É isso que tem que motivar a igreja. O encontro dos encontros, o encontro que dá tema para esta festa. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Lamentavelmente, muitos só sabem que este encontro é real quando estão passando pelo vale da sombra da morte, quando perdem um ente querido da família. Alguns anos atrás, ainda não faz muito tempo, o Senhor Deus chamou um jovem da minha família, de 23 anos de idade, na flor da juventude, cheio de sonhos, cheio de planos. Um sobrinho meu de 23 anos foi chamado. Simplesmente, eu lembro que na sexta-feira eu dei o último abraço dele com vida, porque quando foi no domingo eu já recebi a notícia. Deus resolveu chamar o Bruno. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: ei, nós não somos nada, a nossa vida aqui é transitória. Ei, por que você está pegando tantas coisas? Saiba que a maior promessa é a promessa da vida eterna. A maior promessa é a promessa da vida eterna. Quem anseia por esta promessa, levante as tuas mãos e glorifique o nome do Senhor. O Senhor vai receber essa chama no nosso coração. Fica de pé. Caleb poderia ter desanimado, só que Caleb perseverou. E sabe por que Caleb alcançou a promessa? Tem um segredo. E o segredo está bem nítido e claro quando nós lemos o versículo de número 14 e a parte B, quando diz que ele alcançara a promessa porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Se você quer ver as promessas se cumprirem na sua vida, meu querido, você tem que perseverar. Se você quer ver a promessa se cumprir na sua vida, você não pode desistir. Se você quer ver a promessa se cumprir, não é Deus que falhou, é você que desistiu antes da promessa, antes do tempo. Se você encontrar alguém aí reclamando da vida, dizendo que eu
aconteceu. Ei, não foi Deus que não cumpriu, foi a pessoa que não perseverou até o tempo oportuno da promessa se cumprir. Sabe por que Deus permitiu a Mariana estar aqui? Porque tem gente querendo desistir. Querido, ei, você não pode desistir. Você tem que perseverar. Igreja do Senhor, você não pode desistir. Vocês têm que perseverar até que a promessa se cumpra na sua vida. E se as suas forças estavam acabando, hoje o renovo de Deus vai chegar. O Senhor vai trazer renovo para a tua vida hoje. Você vai sair daqui renovado. E você vai sair daqui dizendo: eu estou ainda tão forte como no dia em que o Senhor fez a promessa para minha vida. Tem promessas que Deus fez na minha vida há 10 anos atrás, e essas promessas estão se cumprindo na minha vida agora. Você já imaginou se eu tivesse desistido? Eu não teria tido a alegria de ver a promessa se cumprir e muito menos usufruir dela. Por isso Deus está dizendo para a igreja nesta noite: não desista, persevere. Você que recebeu uma promessa de Deus, quanto ao teu lar, quanto à tua família, quanto à tua vida financeira, quanto à salvação dos teus familiares, a respeito de você mesmo. A irmã, mas parece que a promessa não vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Quem crê que a promessa vai se cumprir, levante as mãos. A única pessoa que está no teu lado e diga: se você quer ver o cumprimento da promessa, vai ter que perseverar. Vai ter que perseverar. Vai ter que continuar insistindo. Vai ter que continuar lutando. Até que a promessa se cumpra na sua vida. A promessa vai se cumprir, queridos. Mas você tem que perseverar. E perseverar no quê? Na teimosia? Não. Perseverar em seguir ao Senhor. Tem gente que é perseverante na dúvida. Ele duvida e persevera duvidando. Nós não. Nós somos perseverantes em crer que Deus já cumpriu. Levante as tuas mãos ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Deus já me